Entrar em uma oficina mecânica desconhecida é, para muitos, o mais parecido a caminhar por um campo minado com os olhos vendados. É uma zona de guerra onde tua conta bancária é o objetivo principal e tua ignorância técnica é a arma que o estafador usará em tua contra. Os mecânicos desonestos desenvolveram um olfato predador. Podem cheirar o medo, a dúvida e a falta de conhecimento no segundo em que cruzas a porta. Sabem que para a maioria das pessoas, o motor de seu auto é uma caixa negra cheia de mistérios e componentes com nomes impronunciáveis. Esta assimetria de informação é o caldo de cultivo perfeito para converter uma simples revisão de rotina por um ruído estranho em uma hipoteca emocional e financeira. Não se trata só de cobrar-te um pouco mais por uma peça. Se trata de um teatro perfeitamente orquestrado onde cada gesto, cada mancha de graxa estrategicamente colocada e cada olhar de preocupação fingida tem como objetivo esvaziar teus bolsos. A oficina se converte em um cenário onde se representa a tragédia de teu veículo, e tu és o único que paga a entrada para uma função que nunca solicitaste. Estamos a ponto de acender as luzes deste cenário e revelar os fios que movem os 18 fraudes mais comuns que arruinaram a milhares de condutores. Golpe 18. O código de falha inventado. Na era moderna, os automóveis são computadores sobre rodas. Quando algo falha, a unidade de controle do motor armazena um código de diagnóstico que o mecânico lê através de um scanner conectado ao porto ou de 2 do veículo. Aqui é onde começa a primeira grande estafa tecnológica. O mecânico desonesto conecta seu equipamento e, com uma cara de profunda gravidade, te mostra uma lista de códigos de falha que parecem indicar o fim do mundo. O que não te diz é que muitos desses códigos são fantasmas ou códigos históricos que ficaram guardados de reparações antigas que nunca foram borrados. Inclusive existem aplicações e programas de diagnóstico manipulados que permitem ao técnico ativar luzes de advertência ou simular falhos em sensores críticos como o de oxigênio ou o de massa de ar com apenas pressionar um botão em sua tableta. A estafa se consuma quando te informam que o sensor de posição do virabrequim ou a própria computadoria do auto estão defeituosos e que a substituição custará milhares de dólares. Em realidade, o problema poderia ser simplesmente um conector frouxo ou um cabo com um pouco de corrosão que se limpa em 5 minutos. O mecânico limpa o contato, borra o código real e te cobra por uma peça nova que jamais saiu de sua caixa. Ou pior ainda, te instalam uma peça usada de outro veículo que tinham no Rincon e te a faturam como original de agência. Para evitar isto, sempre deves pedir que te mostrem o código de falha em tempo real e buscar o significado desse código específico na internet antes de autorizar qualquer reparação. Um código de falha não é uma sentença de morte para uma peça. É simplesmente uma pista que indica que algo nesse circuito não está entregando a voltagem esperada, e um bom profissional deve diagnosticar a causa raiz antes de sugerir a substituição do componente mais caro da lista. Golpe 17. O truque do óleo queimado na vareta. Esta é uma das artimanhas mais antigas e efetivas no manual do estafador. O cliente chega para uma troca de óleo básico e o mecânico, ao tirar a vareta de medição, a mostra com um gesto de horror. Te diz que o óleo está negro como o carvão, que tem cheiro de queimado e que isto é um sinal inequívoco de que o motor tem lodos internos que estão tamponando as veias de lubrificação. Te adverte que se não realizas uma limpeza de lodos de motor imediata, a qual custa 4 vezes mais que a troca de óleo, o motor se vai a amarrar ou fundir na próxima autopista. A realidade técnica é que o óleo de motor está desenhado para tornar-se escuro. A função dos detergentes e dispersantes dentro do óleo é precisamente atrapar as partículas de carvão produto da combustão e mantê-las em suspensão para que não se depositem no metal. Um óleo que se mantém transparente depois de 2.000 km é um óleo que não está fazendo seu trabalho de limpeza. A cor negra não é um indicador da viscosidade nem da capacidade de proteção do lubrificante. Só uma análise de laboratório pode determinar se o óleo perdeu suas propriedades químicas. No entanto, o estafador joga com a percepção visual do cliente. Utilizam solventes químicos agressivos para essa limpeza de motor que, em lugar de ajudar, podem desprender pedaços de carvão que sim poderiam tapar a peneira da bomba de óleo, provocando o dano que supostamente queriam evitar. Na maioria dos casos, simplesmente realizam a troca de óleo normal e te cobram um serviço premium de limpeza que nunca fizeram. Se teu auto seguiu seus intervalos de manutenção normais, é quase impossível que tenha uma acumulação de lodo perigosa.
Não permitas que a cor de uma gota de óleo em uma vareta seja a desculpa para que te roubem com um procedimento desnecessário e potencialmente daninho para a saúde interna de teu motor. Golpe 16. A fuga de amortecedor provocada. Os amortecedores são componentes vitais para a segurança e o conforto, mas também são o alvo perfeito para uma estafa visual rápida. Um amortecedor deve trocar-se quando perde sua capacidade de amortecimento ou quando tem uma fuga de óleo visível que indica que o selo interno falhou. O truque do mecânico trapaceiro consiste em aproveitar um momento em que o cliente não está olhando para rociar um pouco de óleo de transmissão ou inclusive óleo de motor velho sobre a haste e o corpo do amortecedor, utilizando um atomizador ou uma almotolia manual. Quando te chamam para que vejas o auto levantado no elevador, te mostram o amortecedor empapado de líquido brilhante. A armadilha psicológica é poderosa. Teus olhos veem uma fuga e teu cérebro assume que a peça está quebrada. Te dirão que a segurança de tua família está em risco, que o auto vai rebater sem controle e que é obrigatório trocar os 4 amortecedores para que o desgaste seja parejo, convertendo um serviço de freios de $100 em uma reparação de suspensão de $1.500. Para detectar este engano, deves observar a consistência do óleo. Uma fuga real de amortecedor costuma estar acompanhada de poeira acumulada e sujeira grudada que esteve ali durante dias ou semanas. Se vê seca nas bordas e costrosa. Se o óleo se vê fresco, limpo e goteja de forma suspeita sobre outras partes que não deveriam estar molhadas, é quase seguro que foi plantado pelo mecânico. Um amortecedor que não apresenta rebotes excessivos em uma prova de manejo e que de repente aparece banhado em óleo limpo é a assinatura de um estafador que busca aproveitar-se de teu sentido da segurança. Golpe 15. O diagnóstico por ouvido ou ruído de motor. O ouvido humano é uma ferramenta de diagnóstico incrível, mas em mãos de um estafador se converte em um gerador de ficções mecânicas. O cliente chega à oficina porque nota um pequeno tique ou um golpe suave quando o motor está frio. O mecânico abre o capô, aproxima a orelha com solenidade e, após uns segundos de silêncio dramático, sentencia que o ruído vem de um bronzina de biela ou que as válvulas têm um jogo excessivo que requer baixar o cabeçote. Te fala de metais de bancada, de retificação de virabrequim e de custos de mão de obra astronômicos por abrir o motor à metade. O que está fazendo é exagerar um ruído que muitas vezes é normal ou que provém de um componente externo e barato de trocar. Muitos ruídos que parecem internos e graves são em realidade causados por um tensor da correia de acessórios desgastado, uma polia com um rolamento seco ou inclusive um protetor de calor do escape que está frouxo e vibra a certas revoluções. O estafador sabe que o som se transmite por todo o bloco de alumínio e usa essa confusão para assustar-te. Vi casos onde cobram uma reconstrução total do motor e o único que fizeram foi trocar uma vela frouxa ou apertar um parafuso do alternador. Para proteger-te, nunca aceites um diagnóstico de motor aberto baseado só no ouvido do mecânico. Exige que se realizem provas de compressão, provas de fuga de cilindros ou que utilizem um estetoscópio mecânico para isolar o ruído frente a ti. Se o ruído desaparece ao tirar a correia de acessórios, então o problema é externo e o motor está saudável. Não deixes que o teatro do estetoscópio te convença de que teu motor necessita uma cirurgia de coração aberto quando só tem um resfriado nos periféricos. Golpe 14. A troca de filtros fantasma. A manutenção preventiva de um veículo se baseia em grande medida na substituição de elementos de filtração que protegem os pulmões e o sistema circulatório da máquina. A fraude da troca de filtros fantasma é uma das práticas mais rentáveis e difíceis de detectar para o proprietário médio porque estes componentes costumam estar ocultos sob coberturas de plástico ou dentro de caixas de difícil acesso. A estafa funciona sob uma premissa de preguiça e avareza extrema. O mecânico inclui em tua fatura o filtro de ar do motor, o filtro de óleo, o filtro de combustível e o filtro de cabine ou habitáculo. No entanto, no quarto de ferramentas, o procedimento real é muito distinto ao que te cobram. Para o filtro de ar do motor, o técnico simplesmente abre a caixa, tira o filtro velho que está cheio de poeira, insetos e partículas, e utiliza uma mangueira de ar comprimido para sopleteá-lo. Visualmente, o filtro recupera um tom mais claro, mas as microfibras de papel já estão saturadas e muitas vezes danificadas pela pressão do ar. Logo, limpam a borda da caixa de plástico com um pano úmido e um pouco de abrilhantador de vinil para que, quando tu abras o capô, tudo se veja impecável e novo.
Com o filtro de habitáculo, a situação é ainda mais descarada, já que costuma estar atrás do porta-luvas e requer desarmar parte do painel. Muitos mecânicos nem sequer se molestam em tocá-lo, mas o cobram como uma peça original de alto custo, alegando que é vital para a tua saúde respiratória. O filtro de óleo é o mais perigoso de todos. Simplesmente o limpam por fora com um desengraxante para que brilhe e pareça recém-instalado, deixando o cartucho interno saturado de contaminantes que seguirão circulando por teu motor. A forma de evitar isto é marcar os filtros velhos com uma pequena risca feita com um marcador permanente ou um punção em um lugar pouco visível antes de entregar o auto. Se ao recolhê-lo a marca segue ali, foste vítima de um roubo descarado. Golpe 13. O líquido de freios que só se recheia. A segurança hidráulica de um automóvel depende da pureza do líquido de freios, o qual é higroscópico, o que significa que absorve umidade do ambiente com o passar do tempo. Esta umidade baixa o ponto de ebulição do líquido e pode causar que te fique sem freios em uma descida prolongada. Um serviço de purga completo implica esvaziar todo o sistema desde os parafusos de purga em cada uma das 4 rodas até que saia líquido limpo e novo. Não obstante, as oficinas fraudulentas preferem o caminho curto. O mecânico utiliza uma seringa grande para extrair o líquido escuro e velho unicamente do depósito superior que está à vista ao abrir o capô. Logo, recheia esse depósito com líquido novo e transparente. A teus olhos, o líquido se vê perfeito porque o depósito é translúcido e o conteúdo brilha. Mas a realidade é que o líquido velho, carregado de água e sedimentos de borracha dos selos internos, permanece atrapado nas linhas de freio e nos cilindros das rodas ou calipers. Esta mistura velha é a que realmente faz o trabalho de frenagem e é a que falhará quando o sistema se aquecer. Além disso, o líquido velho acumulado pode corroer internamente o módulo do sistema antibloqueio de freios, uma peça que custa milhares de dólares. Te cobram por 2 ou 3 latas de líquido de freios e por 1 hora de mão de obra especializada em purga, quando em realidade só gastaram uns mililitros e 5 minutos de seu tempo. A única forma de garantir que o trabalho se fez é observar o mecânico trabalhando em cada roda ou verificar que os parafusos de purga tenham marcas de terem sido afrouxados recentemente. Golpe 12. A carga de ar-condicionado com fuga oculta. Quando chega o verão e o ar-condicionado de teu auto deixa de esfriar, o primeiro instinto é ir à oficina por uma recarga de gás refrigerante. O mecânico honesto sabe que o sistema de ar-condicionado é um circuito fechado e que, se falta gás, é porque existe uma fuga que deve ser localizada e reparada. O estafador, pelo contrário, vê em teu calor uma oportunidade de ingressos recorrentes. Conectam a estação de carga, esvaziam o pouco que resta e enchem o sistema com gás novo. Sabem perfeitamente, graças a seus manômetros, que a pressão cai lentamente, o que indica uma fissura no evaporador ou em alguma mangueira. Em lugar de informar-te sobre a fuga, te entregam o auto esfriando perfeitamente e te cobram uma tarifa completa por o gás e o serviço. Tu te vais feliz, mas 2 semanas depois, o ar volta a sair morno. Regressas à oficina e o mecânico põe cara de surpresa, dizendo que certamente surgiu um problema novo ou que um selo se rompeu pela pressão do gás novo. Agora te cobram uma segunda carga de gás e a reparação da fuga que já conheciam desde o primeiro dia. Em alguns casos extremos, inclusive danificam intencionalmente uma válvula para assegurar que tenhas que voltar. Um serviço profissional sempre deve incluir a aplicação de um corante fluorescente detector de fugas e uma prova de vácuo prolongada. Se um mecânico te oferece carregar gás sem buscar a origem da perda, te está preparando para uma subscrição involuntária à sua oficina. Golpe 11. O engano do líquido refrigerante universal. O motor de um auto moderno opera a temperaturas muito precisas e requer um líquido refrigerante com aditivos específicos para o tipo de metais de seu bloco e cabeçote, seja alumínio, ferro fundido ou ligas de magnésio. A estafa do refrigerante universal ou de baixa qualidade é uma sabotagem a longo prazo. Muitas oficinas compram tambores de um líquido esverdeado ou rosado que não é mais que água com corante e um pouco de glicol da pior qualidade, ou inclusive reciclam refrigerante velho filtrando-o de maneira rudimentar. Te dizem que é compatível com todas as marcas e modelos para economizar espaço em suas prateleiras e aumentar suas margens de ganho. Este líquido carece dos agentes anticorrosivos necessários.
ao pouco tempo de estar em teu motor, começa a reagir com os metais, criando uma eletrólise que carcome as paredes internas, danifica a bomba de água e obstrui os delicados canais do radiador. O objetivo do mecânico é gerar um problema de superaquecimento no futuro próximo. Sabem que um motor que se aquece costuma terminar em uma troca de junta de cabeçote ou em uma retificação completa, reparações que são extremamente lucrativas. Utilizar o refrigerante incorreto é como pôr veneno de ação lenta nas veias de teu auto. Sempre deves exigir que se utilize o refrigerante especificado pelo fabricante no manual do proprietário e, de ser possível, comprar tu mesmo as garrafas seladas em uma loja de confiança para entregá-las ao mecânico. Golpe 10. A retificação de discos desnecessária. Cada vez que vais trocar as pastilhas de freio, a oficina tentará convencer-te de que é obrigatório retificar os discos de freio. A retificação consiste em passar o disco por um torno para tirar-lhe uma camada de metal e deixar a superfície perfeitamente plana. O argumento é que, se não se faz, as pastilhas novas não assentarão bem e o auto vibrará. Se bem isto tem uma base técnica em certos casos, a estafa reside na aplicação sistemática deste processo, inclusive quando o disco está em perfeitas condições. Cada vez que retificas um disco, retiras-lhe vida útil ao reduzir sua grossura. Se o disco baixa de um limite mínimo de segurança, se torna propenso a agrietar-se ou empenar-se com o calor. Muitas vezes, a vibração que sentes ao frenar não é por um disco deformado, mas por depósitos de material da pastilha velha que se grudaram à superfície devido ao calor excessivo, algo que se soluciona com uma limpeza simples ou com o uso normal das novas pastilhas. Os mecânicos empurram a retificação porque eles mesmos costumam ter o torno na oficina ou têm um acordo com uma tornearia próxima onde obtêm uma comissão. É um trabalho fácil que se cobra caro. Pior ainda, há oficinas que te dizem que retificaram os discos, mas só lhes passam uma lixa manual para tirar-lhes o brilho e que pareçam trabalhados. Se teus freios não vibravam antes da troca e os discos não apresentam sulcos profundos que se sintam com a unha, provavelmente não necessites gastar dinheiro extra nem sacrificar o metal de teus discos. Golpe 9. A peça de reposição chinesa em caixa de marca. O mercado de peças automotivas é um ecossistema complexo onde convivem peças originais, componentes de equipamento original e uma maré interminável de cópias genéricas provenientes de fábricas asiáticas sem controles de qualidade. A estafa da peça chinesa em caixa de marca é uma das operações mais lucrativas para as oficinas desonestas porque ataca diretamente a confiança do cliente na marca de seu veículo. O procedimento é cínico e sistemático. O mecânico te apresenta um orçamento com preços de agência oficial, argumentando que para manter a garantia e a segurança de tua família é indispensável utilizar componentes genuínos. Tu aceitas pagar esse sobrepreço, que às vezes é de 3 ou 4 vezes o valor de uma peça genérica, sob a promessa de durabilidade. Uma vez que deixas o veículo, o mecânico tira do lixo ou de uma prateleira uma caixa velha de uma peça original que trocou anteriormente. Dentro dessa caixa coloca a peça barata de marca branca que comprou em uma loja de saldos por uma fração do dinheiro que tu lhe entregaste. Se tu pedes para ver a peça antes da instalação, ele te mostrará a caixa impecável com os logotipos da marca. O problema é que o componente interno carece das ligas metálicas adequadas, dos tratamentos térmicos ou das tolerâncias de engenharia do original. Um rolamento de má qualidade pode falhar aos 2.000 km, uma bomba de água genérica pode ter um rotor de plástico que se derrete, ou alguns sensores eletrônicos podem enviar sinais erráticos para a computaria do auto. O mecânico sabe que a peça falhará, mas não lhe importa, porque para quando isso ocorra, ele alegará que foi um defeito de fábrica da peça ou que houve um problema elétrico externo, cobrando-te novamente pela mão de obra para trocar o que ele mesmo instalou mal. Golpe 8. A reparação enquanto você não estava. Esta é uma tática psicológica desenhada para atrapar o cliente em um estado de vulnerabilidade e urgência. O cenário típico começa com uma entrada na oficina por um serviço menor, como uma troca de óleo ou uma revisão de rotina. Um par de horas depois de ter deixado o veículo, recebes uma chamada telefônica do chefe de oficina. Seu tom de voz é de preocupação fingida e te comunica que, ao desarmar para o serviço solicitado, encontraram uma falha catastrófica que não era visível inicialmente.
Te dizem que uma mangueira de alta pressão está a ponto de estourar, que um suporte de motor está fraturado ou que o retentor da transmissão tem uma fuga massiva que esvaziará o sistema em poucos quilômetros. O objetivo é não dar-te tempo de pensar nem de pedir uma segunda opinião. Te dizem que o auto já está desarmado e que voltar a armá-lo nessas condições seria irresponsável e perigoso. Ante o medo de um acidente ou de ficar parado, a maioria dos clientes autorizam a reparação adicional por telefone. Na realidade, o mecânico frequentemente não encontrou nada de errado. Simplesmente limpam a peça velha com um pouco de solvente para que brilhe, ou no pior dos casos, rociam óleo ou líquido sobre uma parte saudável para que quando tu vás à oficina ver o suposto dano, vejas manchas frescas de fluido. Te cobram centenas ou milhares de dólares por peças que nunca se trocaram e por uma mão de obra que consistiu em não fazer nada. A regra de ouro para defender-se é exigir que todas as peças substituídas te sejam entregues em uma bolsa e pedir fotos ou vídeos do dano antes de autorizar qualquer trabalho que não estivesse no orçamento original. Golpe 7. O ajuste de freios que causa desgaste. O sistema de freios de tambor, ou inclusive certos mecanismos de freio de mão em discos, requerem ajustes periódicos para manter a tensão correta. No entanto, um mecânico com más intenções pode utilizar este ajuste para garantir que regresses à oficina muito antes do previsto. A estafa consiste em ajustar as sapatas ou as pastilhas de tal maneira que fiquem roçando ligeiramente contra o tambor ou o disco, inclusive quando não estás pressionando o pedal de freio. Isto gera uma fricção constante enquanto conduzes, o que eleva drasticamente a temperatura de todo o conjunto da roda. Este calor excessivo tem 3 efeitos devastadores que beneficiam a oficina. Primeiro, as pastilhas ou sapatas se desgastam de forma acelerada, convertendo um componente que deveria durar 40.000 quilômetros em um que falha aos 5.000. Segundo, o calor pode chegar a cristalizar o material de fricção, fazendo com que os freios guinchem e percam eficácia, obrigando-te a trocá-los por segurança. Terceiro, a temperatura pode danificar os selos de borracha dos cilindros de freio e evaporar a graxa dos rolamentos do cubo. O cliente nota que o auto se sente um pouco mais pesado ou que o consumo de combustível subiu ligeiramente, mas raramente suspeita de um ajuste de freios mal intencionado. Ao cabo de uns meses, voltas à oficina e o mecânico te mostra com orgulho as peças desgastadas, dizendo que tens um estilo de condução muito agressivo e que deves substituí-las de imediato, cobrando-te de novo por peças e serviço. Golpe 6. A graxa de juntas homocinéticas rompida de propósito. As juntas homocinéticas são componentes vitais que transmitem a potência do motor às rodas enquanto permitem o movimento da suspensão e da direção. Estas juntas estão protegidas por um guarda-pó de borracha, também chamado de coifa ou fole, que mantém a graxa especial dentro e a poeira fora. Se o guarda-pó se rompe, a graxa sai e a junta se destrói pela entrada de areia e sujeira. Os mecânicos estafadores conhecem perfeitamente esta debilidade. Enquanto o auto está no elevador para qualquer outro serviço, o técnico utiliza um estilete ou uma chave de fenda afiada para fazer um pequeno corte limpo na dobra da borracha do guarda-pó. Ao girar a roda, a força centrífuga expulsa a graxa através do corte, manchando o interior do aro e as partes da suspensão. Logo, o mecânico te chama e te aponta a mancha de graxa com fingida alarme. Te explica que a coifa se rompeu pelo uso e que se não trocares a junta completa de imediato, poderias perder a tração ou causar um acidente grave. Em muitos casos, só seria necessário trocar a borracha e pôr graxa nova, mas a oficina te venderá a ideia de que a junta já está contaminada e deve ser substituída por uma nova de alto custo. É uma das estafas mais comuns porque é extremamente fácil de executar e muito difícil de provar, já que a borracha é uma peça de desgaste natural. Uma coifa rompida por velhice costuma apresentar rachaduras múltiplas por toda a sua superfície, enquanto uma sabotada mostra um corte único e definido. Golpe 5. A cobrança por mão de obra de especialista. Esta estafa não ocorre diretamente sobre o metal do auto, mas na estrutura contábil e administrativa da oficina. Muitos estabelecimentos de prestígio ou agências oficiais publicitam que contam com técnicos certificados, mestres mecânicos e especialistas em diagnóstico eletrônico. As tarifas por hora destes profissionais são muito elevadas, justificadas por seus anos de experiência e capacitação constante. No entanto, na prática diária da oficina,
Os trabalhos de manutenção e reparações intermediárias costumam ser assinados a aprendizes, estagiários ou ajudantes que ganham um salário mínimo e carecem de supervisão real. Tu pagas uma fatura onde se detalha o uso de scanners avançados e o tempo de um técnico especialista, mas teu veículo foi manipulado por um jovem que está aprendendo à base de ensaio e erro. Isto não só é uma fraude financeira, mas um risco para a integridade de teu veículo. Os aprendizes costumam cometer erros comuns como apertar demais os parafusos, esquecer de conectar sensores ou utilizar ferramentas inadequadas que danificam as cabeças dos parafusos. A oficina fica com a diferença abismal entre o que paga ao ajudante e o que te cobra. Se algo sai mal, o chefe de oficina intervém para ocultar o erro do aprendiz e te entrega o auto como se tudo tivesse sido perfeito. A falta de experiência de quem realmente mete as mãos em teu motor é a causa da maioria dos retornos por garantia que as oficinas registram. Golpe 4. O kit de distribuição incompleto. O sistema de distribuição é o coração sincronizado do motor e sua falha costuma significar a destruição total das válvulas e dos pistões. Quando uma oficina te oferece a troca da correia de distribuição, o protocolo técnico dita que se deve substituir o kit completo, que inclui a correia dentada, os tensores, as polias de inversão e, na grande maioria dos modelos modernos, a bomba de água. O orçamento que aceitas costuma ser elevado porque estas peças de precisão têm um custo considerável. A estafa ocorre quando o mecânico, buscando maximizar sua margem de ganho de forma criminosa, decide trocar unicamente a correia, que é a peça mais barata e a que o cliente pode ver mais facilmente se espiar o motor. Os tensores e a bomba de água velha são limpos com um pano e um pouco de desengraxante para que pareçam novos à simples vista. O perigo desta prática é extremo. Um tensor velho tem rolamentos que já cumpriram sua vida útil. Se esse rolamento trava devido à fadiga do metal, a correia nova se cortará ou sairá de seu lugar instantaneamente, causando uma avaria de milhares de dólares. O mesmo acontece com a bomba de água. Se não se troca junto com a distribuição e começa a vazar ou se bloqueia pouco depois, haverá que pagar novamente toda a mão de obra do desmonte para corrigi-lo. A oficina te fatura o kit completo original, mas guarda as peças novas para vendê-las por fora ou usá-las em outro veículo, deixando-te com uma bomba de tempo sob o capô. A única forma de verificar isto é exigir que te entreguem as caixas das peças novas e as peças velhas retiradas, comprovando que as marcas coincidam com o faturado. Golpe 3. O apagado de testemunhos sem reparação. Com a chegada da eletrônica avançada, o scanner se converteu na ferramenta favorita dos estafadores. A luz de aviso de motor, conhecida comumente como o testemunho do check engine, se ilumina quando a computadoria detecta uma anomalia nos sensores de emissões, combustão ou transmissão. Muitas destas falhas são caras de reparar, como um conversor catalítico obstruído ou um sensor de oxigênio defeituoso. Em lugar de realizar o diagnóstico profundo e a substituição do componente danificado, o mecânico desonesto simplesmente conecta o scanner e utiliza a função de apagar códigos de erro. Isto apaga a luz do painel imediatamente. O mecânico te entrega o auto assegurando que a falha foi corrigida e te cobra pela suposta peça e pela mão de obra especializada. Tu sais da oficina feliz porque a luz incômoda desapareceu, mas o problema físico persiste. Como a computadoria do auto realiza ciclos de condução para verificar os sistemas, a luz não se acenderá de novo na esquina da oficina, mas tardará entre 30 e 70 km para voltar a aparecer, dependendo do tipo de erro. Para quando a luz brilha de novo em teu painel, o mecânico já tem teu dinheiro e te dirá que certamente surgiu uma falha nova ou que o combustível que abasteceste estava sujo, obrigando-te a entrar em um ciclo interminável de supostas reparações que nunca solucionam o problema de raiz. Esta fraude se agrava quando a oficina utiliza equipamentos de diagnóstico pirateados que podem forçar o apagado de sistemas de segurança críticos, como os airbags ou o sistema de freios anti-bloqueio. Ao apagar estes códigos sem solucionar a falha elétrica ou mecânica, o condutor opera o veículo sob uma falsa sensação de segurança. O perigo é silencioso. Em caso de uma colisão ou uma frenagem de emergência, os sistemas poderiam não responder porque o erro só foi ocultado visualmente no painel de instrumentos, mas não corrigido na unidade de controle. Além disso, esta prática é comum na venda de autos usados de duvidosa procedência, onde o vendedor apaga os testemunhos minutos antes de que o possível comprador chegue a testar o carro.
O motor pode estar sofrendo uma falta de pressão de óleo ou uma mistura de ar e combustível deficiente que destruirá os cilindros a longo prazo. É fundamental entender que um código de erro é um sintoma, não a doença, e que eliminar o aviso luminoso é equivalente a tomar um analgésico para ocultar uma fratura óssea. O dano estrutural segue progredindo até que o colapso é inevitável e muito mais caro. Golpe 2. A limpeza de injetores que não ocorre. A limpeza de injetores é um dos serviços mais oferecidos nos planos de manutenção preventiva. O método correto e pelo qual se cobra uma tarifa premium é a limpeza por ultrassom, que requer desmontar os injetores do motor, colocá-los em uma bancada de testes para medir seu fluxo e logo submergi-los em uma tina de ondas ultrassônicas com químicos especiais. É um processo que toma tempo e requer equipamento caro. A estafa consiste em cobrar-te o valor deste procedimento complexo, mas realizar uma ação que custa menos de $5. Verter um pote de aditivo limpador genérico no tanque de gasolina. No pior dos casos, o mecânico nem sequer utiliza o aditivo, simplesmente deixa o carro estacionado e logo limpa por fora as rampas de injeção para que pareça que houve intervenção mecânica. O cliente sente uma melhora subjetiva pelo efeito placebo ou pela limpeza superficial, mas os depósitos de carvão internos e as micro-obstruções do injetor permanecem ali. Se o auto apresentava falhas de ignição ou falta de potência, o problema regressará logo. Ao não ter desmontado nada, a oficina economiza horas de trabalho e gastos em selos de borracha novos, cobrando-te uma tecnologia de limpeza profunda que nunca se aplicou. Um proprietário atento deve pedir sempre o relatório impresso que geram as bancadas de teste de injetores, o qual mostra o antes e o depois da atomização e do caudal. A profundidade deste engano radica em que o cliente raramente tem acesso visual à rampa de injetores enquanto o carro está na oficina. Os estafadores se aproveitam de que o motor pode funcionar de maneira aceitável, inclusive com injetores parcialmente sujos, pelo que o usuário não nota uma diferença imediata que o leve a reclamar. No entanto, um injetor que não foi limpo corretamente por ultrassom gera um padrão de pulverização errático que provoca uma combustão incompleta. Isto não só aumenta o consumo de combustível de forma drástica, mas também gera uma acumulação de carbonização nas válvulas e na cabeça do pistão, o que eventualmente derivará em reparações maiores de cabeçote. Ao omitir a substituição dos microfiltros internos dos injetores, algo que sempre se inclui em um serviço real, o mecânico está permitindo que qualquer impureza do tanque chegue diretamente à câmara de combustão. Cobrar por um serviço de alta precisão e entregar em troca uma limpeza superficial é um roubo descarado que afeta diretamente o bolso do usuário em cada abastecimento de gasolina, além de reduzir a vida útil dos componentes do sistema de escape como o sensor de oxigênio e o catalisador. Golpe 1. A substituição de peças por erro de diagnóstico. Esta é talvez a estafa mais covarde porque nasce da incompetência do próprio mecânico. A mecânica moderna requer um processo de eliminação lógica. Às vezes, um técnico novato ou descuidado diagnostica mal uma falha. Por exemplo, te diz que a computadoria do motor está queimada quando em realidade só era um fusível de 10 centavos ou um cabo de terra solto. Se a oficina pede a computadoria nova, a instala e se dá conta de que o auto segue sem arrancar, descobrindo finalmente que o erro era o cabo, a oficina se encontra em um dilema ético. Uma oficina honesta admitiria o erro e não te cobraria a peça desnecessária. A oficina estafadora, em troca, te cobrará a computadoria cara, o cabo de terra e a mão de obra por ambos, inventando uma história onde a computadoria se queimou precisamente devido ao cabo solto. Te obrigam a pagar por sua falta de perícia. Outra variante ocorre quando, ao tentar desarmar uma peça, o mecânico quebra um parafuso, uma mangueira ou um conector por usar força bruta ou ferramentas inadequadas. Em lugar de assumir o custo de seu erro, incluem essa peça quebrada no orçamento como se tivesse sido parte do dano original detectado durante a reparação. Basicamente, o cliente termina financiando o aprendizado e os erros do pessoal da oficina sem saber que está pagando por negligências e não por avarias naturais do veículo. A magnitude deste fraude alcança níveis alarmantes quando a oficina, para encobrir sua falta de conhecimento técnico, começa a substituir componentes em cadeia sob a premissa de que tudo está relacionado. O mecânico pode começar trocando as velas, logo as bobinas, depois a bomba de combustível e finalmente a computadoria, quando o problema real era simplesmente uma entrada de ar não medida por uma mangueira de vácuo quebrada.
Cada uma dessas peças novas é faturada ao cliente como uma necessidade absoluta, quando em realidade são monumentos à ignorância do técnico. Em muitos casos, as peças originais que estavam em perfeito estado são retiradas e a oficina fica com elas para revendê-las como peças usadas, enquanto ao alto do cliente instalam peças genéricas de menor qualidade. Esta prática não só é um fraude financeiro, mas altera a configuração de fábrica do veículo, introduzindo variáveis de falha que não existiam. O cliente termina pagando uma fatura que pode superar os $2.000 por uma reparação que originalmente não devia custar mais de 50, convertendo-se no patrocinador involuntário de uma oficina que prefere adivinhar antes que diagnosticar com profissionalismo e ética. A proteção contra a máfia das peças e os fraudes estruturais não reside em aprender mecânica avançada, mas em exercer com firmeza os direitos como consumidor. O primeiro passo de qualquer protocolo de defesa é a documentação. Nunca entregues um veículo sem uma ordem de serviço assinada que detalhe o estado inicial, o nível de combustível e, sobretudo, o trabalho específico autorizado. É vital estabelecer por escrito que qualquer gasto adicional deve ser aprovado mediante uma comunicação verificável antes de proceder. A transparência é o pior inimigo do estafador. Uma oficina que se nega a mostrar as peças velhas ou que põe desculpas para não permitir-te ver o carro no elevador é um lugar do qual deves fugir imediatamente.